Você já acordou com a sensação de que o dia ainda nem começou e já parece pesado demais? O coração acelerado, a mente cheia de pensamentos, um aperto no peito que não se explica? Esse é um cenário muito mais comum do que imaginamos. Pessoas despertando, não para viver o dia, mas para sobreviver a ele. Logo cedo, antes mesmo de o corpo se movimentar, a mente já inicia uma corrida invisível. Ela se enche de preocupações, contas a pagar, tarefas acumuladas, responsabilidades que parecem maiores do que a própria força. E esse estado mental, quando não é cuidado, pode transformar toda a manhã em um campo de batalha contra medos e ansiedades. É nesse momento que o Salmo 27 surge como uma fonte de luz. Ele começa com palavras fortes, quase como um grito de coragem diante das trevas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essas frases não são apenas poesia ou consolo religioso. Elas são um código, uma chave para reprogramar a mente em seus primeiros minutos de consciência. Enquanto muitos desperdiçam esse instante precioso, se afogando em preocupações, você pode transformá-lo em um momento de fortalecimento. Afinal, pense comigo. Se os primeiros minutos do dia são como a fundação de uma casa, não faz sentido começar essa construção sobre medo e insegurança. Quando a base é o medo, qualquer contratempo durante o dia, uma discussão, um imprevisto, uma cobrança inesperada, pode desestabilizar tudo. Mas se a base é a confiança, a coragem, a sensação de que existe uma força maior sustentando você, então até mesmo os desafios mais intensos encontram um coração mais firme para enfrentá-los. Agora imagine a cena. Duas pessoas acordam no mesmo horário. A primeira desperta já pensando nos problemas, abre o celular e mergulha em mensagens, notificações e notícias negativas. O corpo mal saiu da cama, mas a mente já está cansada. A segunda pessoa desperta, respira fundo e repete mentalmente: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ela fecha os olhos por alguns segundos, imagina uma luz envolvendo seu corpo e sente que, apesar das dificuldades, não está sozinha. Qual dessas duas pessoas você acha que vai enfrentar o dia com mais clareza e coragem? Esse é o poder do Salmo 27, quando aplicado logo ao amanhecer. Ele não é apenas um texto espiritual, é uma prática de reprogramação emocional. Um lembrete de que, por trás de todo medo, existe a possibilidade de escolher a confiança. E não se engane, o medo não é apenas uma sensação subjetiva. A ciência mostra que ele ativa áreas específicas do cérebro, como a amígdala, responsável pelo estado de alerta e pela resposta de luta ou fuga. Quando começamos o dia já nesse modo, todo o nosso corpo é inundado por hormônios do estresse, como o cortisol. Isso nos deixa mais reativos, mais irritados, mais propensos a errar. Por outro lado, quando cultivamos confiança e coragem logo cedo, ativamos áreas como o córtex pré-frontal, ligado ao foco, à clareza e à tomada de decisões. Ou seja, o que repetimos e sentimos nos primeiros minutos da manhã literalmente molda a química do nosso cérebro para o resto do dia. O Salmo 27 nos ensina exatamente isso, a trocar a lente pela qual enxergamos o mundo. Em vez de olhar para o dia como um inimigo cheio de ameaças, passamos a vê-lo como um campo onde podemos caminhar com confiança, porque não estamos sozinhos. E aqui está o grande segredo. Você não precisa de horas de oração, meditação ou leitura para sentir essa transformação. Bastam alguns minutos de foco, alguns versos internalizados com intenção, para que sua mente mude de frequência. É isso que você vai aprender neste vídeo. Como aplicar o Salmo 27 logo ao acordar, transformando a ansiedade em serenidade, o medo em confiança e a fraqueza em força. Você vai descobrir um ritual simples, que pode ser feito em apenas 3 minutos, mas que tem o poder de mudar completamente a forma como você começa o dia. Não importa se você tem uma rotina corrida, se acorda com pouco tempo, ou se já tentou outras práticas que não funcionaram. Aqui, você vai aprender algo simples, direto e profundo. Porque a verdade é que as grandes transformações
não acontecem em horas extraordinárias, mas nos pequenos momentos que se repetem todos os dias. E eu quero te convidar agora a embarcar nessa jornada comigo. Nas próximas etapas, vamos entender melhor como o medo e a ansiedade matinal agem em silêncio. Depois vamos decifrar o Salmo 27 como um guia prático. E por fim vou te mostrar como transformá-lo em um ritual matinal capaz de mudar sua vida em apenas 3 minutos por dia. Se prepare, porque o que você vai aprender aqui pode não apenas transformar sua manhã, mas também o modo como você encara todos os desafios da sua vida. O Salmo 27 é um chamado à coragem, e hoje ele vai se tornar o seu aliado para vencer o medo logo ao despertar. Mas no bloco anterior, vimos como o Salmo 27 começa com uma declaração de coragem e confiança. Mas antes de aplicarmos esse texto como prática matinal, é importante entender o inimigo invisível que enfrentamos logo ao acordar: o medo e a ansiedade matinal. Muita gente pensa que o medo aparece apenas em situações extremas, como falar em público, enfrentar um exame ou lidar com uma emergência. Mas a verdade é que o medo se infiltra de maneira silenciosa e cotidiana, especialmente nos primeiros minutos do dia. Quantas vezes você já despertou com pensamentos como: será que vou conseguir resolver todos os problemas de hoje? E se as coisas não derem certo? E se eu fracassar? Essas perguntas aparentemente inofensivas são como pequenas fagulhas que acendem incêndios mentais. Elas disparam um estado de alerta antes mesmo de o corpo se levantar da cama. A ansiedade matinal é um ladrão silencioso. Ela rouba energia, foco e motivação sem que a gente perceba. Ela se manifesta de várias formas: coração acelerado antes mesmo do café da manhã, aperto no peito sem motivo aparente, sensação de peso nos ombros ao lembrar das responsabilidades, procrastinação logo cedo, como se a mente estivesse travada diante do que precisa ser feito. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos, porque a rotina já nos acostumou a conviver com eles. Mas, a longo prazo, eles corroem a clareza mental e drenam a energia vital. Do ponto de vista científico, isso acontece porque o cérebro entra em modo de sobrevivência. A amígdala, região ligada ao medo, é ativada logo cedo, disparando a produção de cortisol e adrenalina. O corpo se prepara para lutar ou fugir, mesmo que não haja nenhum perigo real. É por isso que muitas vezes já começamos o dia cansados, não porque o corpo não descansou, mas porque a mente desperta em estado de guerra. Esse estado cria um padrão perigoso. O medo gera pensamentos negativos. Esses pensamentos alimentam a ansiedade. A ansiedade gera mais medo, e o ciclo se repete dia após dia até que a pessoa acredita que viver assim é normal. Deixa eu te contar uma história. Uma mulher chamada Mariana me confidenciou que todos os dias acordava já sentindo um nó no estômago. Antes de abrir os olhos, ela lembrava das contas atrasadas, das discussões no trabalho e das críticas que tinha recebido. Esse ritual invisível de medo fazia com que ela saísse da cama já derrotada, sem energia e sem ânimo. Até que um dia, lendo o Salmo 27, ela encontrou um verso que mudou tudo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ela percebeu que a sensação de estar cercada não vinha de inimigos externos, mas dos próprios pensamentos, e a partir daí, começou a substituir a primeira lembrança do dia por esse verso. O resultado? Em poucas semanas ela relatou que acordava mais leve e enfrentava os desafios com mais firmeza. Os primeiros minutos do dia são uma janela de vulnerabilidade. O cérebro ainda está em um estado de ondas alfa e teta, que nos deixa mais receptivos a sugestões. Isso significa que qualquer pensamento repetido nesse momento, seja de medo ou de confiança, entra mais fundo no subconsciente. É como se fosse um solo fértil, pronto para receber sementes. Se plantamos medo, colhemos ansiedade. Se plantamos coragem, colhemos confiança. É natural sentir medo em determinados momentos. O problema é transformar o medo em um estilo de vida. Quando o medo se torna a lente pela qual enxergamos o dia, ele paralisa.
Ele faz com que problemas pequenos pareçam gigantes. Ele transforma possibilidades em ameaças. E o pior, ele cria um futuro imaginário de fracasso, fazendo com que a pessoa sofra por coisas que nem aconteceram. Pouca gente percebe, mas começar o dia ansioso afeta muito mais do que o humor. Afeta a produtividade no trabalho, a paciência com a família, a disposição para cuidar da saúde. Afeta até mesmo o sono da noite seguinte, criando um ciclo interminável de desgaste. Um estudo da Harvard Medical School mostrou que pessoas que cultivam pensamentos negativos logo ao acordar tendem a carregar esse padrão até o fim do dia, mesmo quando coisas boas acontecem. Ou seja, a forma como começamos amanhã é um dos principais fatores para determinar a qualidade da nossa vida emocional. É nesse cenário que o Salmo 27 se torna um guia poderoso. Ele foi escrito exatamente para enfrentar a sensação de ameaça, de estar cercado, de viver em meio a batalhas internas e externas. Ele não nega o medo, mas ensina a substituí-lo pela confiança. Cada verso é como uma resposta a uma pergunta silenciosa da mente ansiosa. E se eu fracassar? O Senhor é a força da minha vida. E se tudo der errado? Ainda que um exército me cercasse, não temeria. E se eu não aguentar? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Portanto, o medo e a ansiedade matinal são problemas reais que afetam milhões de pessoas. Eles não são sinais de fraqueza, mas respostas automáticas da mente. A boa notícia é que existe um caminho para quebrar esse ciclo. E o Salmo 27, quando aplicado logo ao despertar, é como um mapa para sair do labirinto do medo e caminhar com confiança. No próximo bloco, vamos decifrar a chave secreta do Salmo 27, aquela mensagem central que transforma simples palavras em um código de coragem para começar o dia. Nos blocos anteriores, entendemos como o medo e a ansiedade se instalam logo ao amanhecer e como isso rouba nossa energia e clareza. Agora, chegou o momento de decifrar a mensagem central do Salmo 27. A chave secreta que pode transformar as primeiras horas do seu dia em um momento de força, confiança e coragem. O Salmo 27 abre com uma declaração que ecoa como um grito de vitória. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Perceba que não é uma pergunta de dúvida, mas uma afirmação de coragem. É como se Davi, o autor do Salmo, estivesse nos dizendo: se eu tenho luz, se eu tenho salvação, se eu tenho uma força maior me sustentando, então nenhum medo tem o poder de me dominar. Essa é a chave secreta do Salmo 27, a mudança do foco do medo para a confiança absoluta. Logo ao acordar, nossa mente tem dois caminhos: o caminho do medo, que enxerga ameaças, incertezas e obstáculos; o caminho da confiança, que enxerga luz, força e possibilidades. O Salmo 27 nos convida a escolher o segundo caminho. Não se trata de negar os problemas, mas de mudar a perspectiva. É como colocar uma lente diferente nos olhos da mente. Em vez de olhar para o dia como uma guerra impossível de vencer, enxergá-lo como um campo onde há apoio invisível, proteção e força disponíveis. A neurociência mostra que a confiança não é apenas uma emoção, mas um estado que pode ser cultivado. Quando nos concentramos em frases de segurança, como "a quem temerei", ativamos áreas do cérebro ligadas à motivação e ao raciocínio lógico. Isso reduz a atividade da amígdala, ligada ao medo, e fortalece o córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes. Ou seja, ao repetir essas palavras pela manhã, não estamos apenas orando, mas literalmente reprogramando nossa mente para operar em outro nível. O Salmo 27 segue uma progressão muito clara. Começa com declaração de confiança. O Senhor é a minha luz. Reconhece que inimigos e dificuldades existem, ainda que um exército me cercasse. Mostra a resposta de coragem. O meu coração não temeria. Termina com a certeza da vitória. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse é o mapa do Salmo. Reconhecer a realidade, mas escolher uma resposta de confiança em vez de medo.
Um jovem empresário me contou que durante meses acordava com medo de falhar. Ele tinha dívidas, pressões e responsabilidades enormes. Todas as manhãs, os primeiros pensamentos eram de desespero. E se eu não conseguir? E se tudo desmoronar? Até que um dia, ao ler o Salmo 27, ele decidiu mudar seu ritual. Em vez de repetir, e se der errado, começou a declarar em voz baixa ao acordar: O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele dizia isso 3 vezes, respirando fundo e sentindo cada palavra. Com o tempo, percebeu que sua postura diante dos problemas mudou. Os desafios ainda existiam, mas a forma como ele reagia era diferente, com calma, clareza e firmeza. É importante deixar claro: a chave do Salmo 27 não está em recitar mecanicamente suas palavras, como se fossem uma fórmula mágica. A força está na intenção. Não adianta repetir sem sentir, sem conectar a emoção ao significado. A chave está em deixar que cada frase se torne uma âncora mental, um lembrete vivo de que você pode escolher a confiança em vez do medo. Veja como o Salmo 27 traduz essa transformação. Medo. Estou cercado, não vou aguentar. Coragem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Medo. E se a guerra se levantar contra mim? Coragem. Nele confiaria. Medo. Será que vou sobreviver a isso? Coragem. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Percebe como é um diálogo interno? O Salmo ensina a responder às vozes do medo com palavras de confiança. E quando essa resposta é praticada logo ao despertar, ela define o tom do dia inteiro. Podemos resumir assim: a chave do Salmo 27 é a decisão consciente de começar o dia focando na confiança em vez do medo. É usar as primeiras palavras da manhã como uma programação mental de coragem, clareza e esperança. Agora que entendemos a mensagem central do Salmo 27, é hora de transformá-la em prática real. No próximo bloco, eu vou te mostrar como aplicar esse salmo em um ritual matinal de 3 minutos, combinando respiração, repetição e visualização, exatamente como fizemos com os outros textos sagrados, mas agora com foco especial em vencer o medo e a ansiedade. Prepare-se, porque é nesse momento que a teoria encontra a ação. Chegamos ao momento mais esperado: transformar o Salmo 27 em prática real. Até aqui entendemos o problema do medo matinal, deciframos a chave secreta do Salmo e vimos como ele pode reprogramar a mente para a confiança. Agora, é hora de colocar isso em ação através de um ritual simples de 3 minutos, que pode ser feito ainda na cama, logo ao despertar. Esse ritual é dividido em 3 partes: respiração consciente, repetição com intenção, visualização criativa. Assim que acordar, antes de pegar o celular ou levantar, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Feche os olhos e inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 6. Enquanto respira, repita mentalmente a frase central do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Cada inspiração é como receber luz, coragem e força. Cada expiração é como liberar medos, preocupações e ansiedades. Faça esse ciclo pelo menos 3 vezes. Aos poucos, você vai sentir o corpo relaxar e a mente se acalmar. Esse primeiro minuto tem a função de desligar o modo automático da ansiedade e preparar o corpo para receber confiança. Agora, escolha 3 versos do Salmo 27 que mais ressoam com você. Sugestões: O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Repita cada verso lentamente, pelo menos 2 vezes. Mas não apenas com palavras, sinta o significado. Ao repetir, o meu coração não temeria, leve a mão ao peito e sinta o coração bater mais tranquilo. Ao dizer, me esconderá no seu pavilhão, imagine um lugar de abrigo, seguro e acolhedor.
Essas repetições funcionam como âncoras emocionais. Você não está apenas falando, mas gravando novas mensagens no subconsciente. Feche os olhos e imagine-se caminhando em um cenário que representa seus medos. Pode ser uma estrada escura, um campo cheio de obstáculos ou até um exército de problemas. Agora, enquanto repete mentalmente, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Visualize uma luz surgindo à sua frente, iluminando o caminho. Imagine-se caminhando firme, com postura ereta, sem pressa, mas com confiança. Sinta a presença de uma força invisível ao seu lado, sustentando você. Por fim, declare mentalmente: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E visualize o cenário se transformando. A estrada escura virando um caminho iluminado, o campo cheio de obstáculos se abrindo em clareza, o exército de problemas se dissipando como fumaça. Essa é a imagem com a qual você vai se levantar da cama. Um coração cheio de coragem e uma mente focada na confiança. Faça todos os dias, mesmo quando estiver com pressa. São apenas 3 minutos. Se possível, mantenha o ambiente silencioso ou com uma música instrumental suave. Se quiser reforçar, escreva em um caderno a frase que mais marcou você naquele dia. Um rapaz chamado Lucas compartilhou que sempre acordava com medo do futuro. Ele tinha acabado de perder o emprego e sentia-se cercado por dívidas e inseguranças. Ao começar esse ritual com o Salmo 27, percebeu que, em poucos dias, acordava menos aflito. Ele disse: não foi que os problemas sumiram, mas eu passei a enfrentá-los com outra postura. A sensação de estar protegido me deu coragem para recomeçar. Minuto 1. Respiração. Plus frase: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Minuto 2. Repetição consciente de trechos do Salmo 27. Minuto 3. Visualização caminhando com coragem, até declarar: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 3 minutos, 3 passos, uma transformação diária. No próximo e último bloco, vou te mostrar como integrar esse ritual à sua rotina de forma prática. Você vai aprender a manter a disciplina, a transformar esse hábito em um desafio de 7 dias e a colher resultados que podem mudar sua relação com amanhã e com a vida. Chegamos ao fim desta jornada com o Salmo 27. Até aqui, você entendeu como o medo e a ansiedade matinal podem se infiltrar silenciosamente, roubando sua energia e clareza. Descobriu também a chave secreta desse salmo: a coragem que nasce quando mudamos o foco do medo para a confiança. E, principalmente, aprendeu a colocar isso em prática com um ritual simples de apenas 3 minutos pela manhã. Veja como tudo se conecta. No primeiro minuto, você respira fundo e declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa frase limpa os medos iniciais e acende uma chama de confiança. No segundo minuto, você ancora sua mente repetindo versos de proteção e coragem. E cada palavra vai gravando no subconsciente a ideia de que você não está sozinho. No terceiro minuto, você visualiza sua própria vitória sobre o medo, caminhando firme, transformando cenários sombrios em clareza e esperança. 3 minutos, apenas 3 minutos, que podem redefinir a maneira como você começa o dia. É verdade, uma vez pode trazer alívio, mas é a repetição diária que gera transformação profunda. Quando você pratica esse ritual todos os dias, o cérebro começa a se acostumar a acordar em estado de confiança e não de medo. Isso cria uma nova identidade, a de alguém que acorda preparado, sereno e focado. Pense em como isso impacta não apenas sua manhã, mas todas as áreas da sua vida. No trabalho, você encara desafios com mais clareza. Nos relacionamentos, você tem mais paciência e equilíbrio. Na saúde, você reduz o desgaste emocional que afeta o corpo. É como se a cada manhã você estivesse construindo uma versão mais forte de si mesmo. Por isso, eu quero te fazer um convite especial. Pratique o ritual do Salmo 27 por 7 dias seguidos. Todos os dias, ao acordar, dedique apenas 3 minutos a essa prática. No final da semana, observe as mudanças. Você vai notar mais calma,
mais clareza para tomar decisões, mais força diante de problemas que antes pareciam gigantes. E aqui está o segredo. Anote em um caderno ou até nos comentários como foi sua experiência. Isso não apenas reforça a prática, mas também inspira outras pessoas que estão buscando vencer o medo. Uma seguidora chamada Júlia me contou que sofria de pânico matinal. Ela dizia: acordava já com o coração disparado, como se algo terrível fosse acontecer. Depois de praticar o ritual do Salmo 27 por uma semana, ela percebeu que a sensação mudou. Ela escreveu: agora eu acordo e, antes mesmo de sair da cama, sinto como se uma luz me envolvesse. Os problemas continuam existindo, mas eu não acordo mais escrava deles. Eu acordo dona de mim. Esse é o poder de trazer o Salmo 27 para a sua rotina. E agora, eu quero falar diretamente com você. Se esse conteúdo fez sentido para a sua vida, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continua recebendo práticas e reflexões que podem transformar suas manhãs. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que anda acordando ansioso ou com medo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para começar a transformar os dias dela também. Esse foi apenas mais um passo da nossa série, O Milagre da Manhã com os Salmos. No próximo vídeo vamos explorar o Salmo 46, que nos ensina como encontrar paz interior no silêncio da manhã. Se o Salmo 27 trouxe coragem para enfrentar o medo, o Salmo 46 vai trazer quietude para enfrentar o caos. Você não vai querer perder essa próxima chave. Para encerrar, eu quero deixar gravada em sua mente uma das frases mais poderosas do Salmo 27. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que essas palavras sejam sua âncora hoje e em todos os dias. Que você acorde lembrando que a bondade, a proteção e a luz já estão disponíveis para você e que nenhum medo tem poder diante de um coração que escolhe confiar.